Fala, meus amigos, olha só, mais um podcast começando. Quero agradecer a vocês pelo carinho de cada um. Muito obrigado, né? Nós temos aí crescendo, estamos crescendo, né? O Dogival aí tá ansioso com a nossa convidada de hoje. Hoje tem um tema diferente, mas muito obrigado. Obrigado porque vocês têm nos acompanhado, têm dado aquela dedada carinhosa, né, Dogival? Passa dando e seguir. E passando a nos seguir. E aí, Dogival, o que que você tem para falar da nossa convidada hoje? Hoje eu vou descobrir se eu me comporto bem ou eu comporto mal, né? Porque hoje eu vou falar sobre comportamento humano, né? Será que a gente se comporta bem? Quais serão nossas objeções, nossos objetivos de vida? Então hoje vai ser enriquecedor o podcast. Ah, Cuidado pra gente não sair daqui com a receita de tarja preta, É, né? Ah, tá bom, vamos tomar cuidado. Larissa, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda e se sinta-se em casa. Obrigada, gente. Obrigada por todo o pessoal do podcast Fica Aqui Imóveis. É um prazer, né, estar aqui. E nós temos muita coisa boa para falar hoje aqui, né? Muita coisa legal. E a gente já vai começar querendo saber quem é a Larissa. Uau. Pelo esse sotaque aí, meu irmão. você é de onde, Já, já, Larissa? já tá meio à vontade já por aqui, né? Ah, verdade, verdade. Sou Larissa, eu sou lá de Campina Grande, Paraíba, mas eu moro aqui em São Paulo há 3 anos. E vim para São Paulo assim, através de um sopro, através de um falar, né? Através de um desejo de conquistar mais, de um desejo de viver coisas novas. Então, há 3 anos eu vim só com passagem de vinda para cá, avisei aos meus pais, disse, olha, eu vou ali em São Paulo, mas eu comprei só passagem de vinda e quando eu cheguei aqui não tinha um trabalho certo para eu ficar. E aí algumas portas foram se abrindo e graças a Deus, assim, eu não quero mais sair de São Paulo, casei por aqui, fiquei por aqui. E para o Nordeste, para minha cidade, eu vou para visitar meus familiares, então aqui é a terra das oportunidades e todo mundo lá em casa já sabe que é de São Paulo para o mundo, então eu já avisei, deixei esse sinal lá em casa. Então, esse é um pouco sobre mim, tá? Nossa, já casou aqui em São E Paulo? casou bem, Casou com Tiagão. Larissa? Um abraço aí, Tiagão. Sim, mas ele também, eu vim para São Paulo porque ele veio primeiro. Então, digamos que a história que ele conta é que eu vim atrás dele. Ah, vocês já namoravam lá? Já namorávamos lá. Tiagão danado, arrastou a filha É... pra São Paulo. Pois é, e como eu já era formada, eu sou psicóloga organizacional. E eu já trabalhava em RH de empresas e tal, trabalhava com treinamento e desenvolvimento de colaboradores. E nessa prática era que o que mais ardia no meu coração é justamente de fazer com que as pessoas performassem, fazer, para mim, a minha grande paixão é ver o crescimento das pessoas, é incentivar o crescimento das pessoas, fazer com que elas alcancem os seus objetivos. E se alguém tem um sonho, eu sou a primeira. Quando eu sei do sonho de alguém, eu sou a primeira a incentivar e eu vou cobrar a pessoa para ela realizar aquele sonho. Porque é parte do que a gente vai falar aqui também, né? Sim. Então, vamos por partes, então. Desafiador vir pra São Paulo, né, Larissa? Total. Nós aqui, acho que nós Total. três temos isso em comum, né? É. É. Viemos pra cá só com a passagem de vinda mesmo, né? Eu fui só com a passagem de ida para Porto Alegre também. Eu saí do Nordeste com 17 anos. Mas eu sabia o que eu quero pra minha vida. Sempre soube. É É isso. isso aí. Já é o começo. É. É um bom começo. Pra Primeira realizar um etapa. sonho de um camarada desse aí, pra ajudar ele a realizar o sonho é mais fácil, né? Já sabe o que quer, Exato. só faz ajuste. Exatamente. E Larissa, lá você já trabalhava nessa parte, nessa área de comportamental, né, Sim. desenvolvimento humano. Quais são os grandes desafios iniciais para uma pessoa que se formou agora e no seu período de formação? Essa área você já determinou de imediato? Foi algo que você se apaixonou no meio do caminho? Conta um pouquinho para nós como você chegou nessa área. Bom, na psicologia, minha porta de entrada, tudo começou quando eu pedi a Deus, de fato, para que me mostrasse uma profissão que eu servisse para Ele, que eu servisse as pessoas, contribuísse para a vida das pessoas. E através disso, eu encontrei a psicologia como uma porta de entrada aí para o desejo que eu tinha, que é de servir as pessoas. Eu amo servir as pessoas, eu amo estar em contato com pessoas. E na psicologia eu achei que eu ia para a área educacional, porque eu tinha dificuldade na escola e tal, mas no meio do curso me apresentaram a psicologia organizacional, que é a psicologia que une comportamento, que une a psicologia e a administração. Então, para mim foi o combo perfeito, porque eu sou filha de comerciantes. Meu pai é chefe de cozinha, minha mãe é chefe de cozinha também. Então, há longos anos eles têm restaurante, eles têm
essa prática aí, nós já tivemos lanchonete, pastelaria e tal. Então, a minha trajetória foi dentro de vendas, mas eu tinha uma curiosidade para a área de comportamento, para saber como que as pessoas se comportam, por que que elas se comportam de maneira diferente. E aí foi onde eu me encontrei unindo essas duas coisas, a administração, que era algo que eu gostava também, e a psicologia. E desde que eu me encontrei essa área, assim, para mim é a melhor área de todas da psicologia, para mim. Mas, Larissa, com comportamentos de pessoas, a gente sabe que pessoas que vivem em São Paulo são diferentes de pessoas que vivem no Nordeste, né? Você também percebe essa diferença, porque aqui as pessoas estão mais aceleradas, a É, vida aqui flui com mais rapidez. sim, Você trabalhar uma pessoa que mora em São Paulo e trabalhar com uma pessoa que mora no Nordeste, acredito que sejam duas divisões aí que você fala, cara, é diferente. sim, sim. O ponto mais positivo que eu acredito que tem é justamente a visão de futuro. Quando você vem para São Paulo, você amplia a sua visão de futuro, amplia a sua visão para possibilidades. Então, aqui de fato as coisas são mais rápidas, é tudo mais ágil. As pessoas elas são muito mais orientadas para conquistar, para principalmente para ver as oportunidades e aproveitar as oportunidades. Teve uma frase que eu ouvi, que eu me identifiquei muito no início da minha trajetória, quando eu ainda estava fazendo estágio, estava concluindo ainda a universidade, que foi uma frase que dizia assim: ame, abrace pessoas e oportunidades. Então, as pessoas elas vão ser a grande ponte ali para você também abraçar oportunidades. Então, através de contatos, através de pessoas, não foi de arrumadinho, como a gente gosta de dizer, Uhum. né, no Nordeste, mas é através de conexões com as pessoas certas, estar nos ambientes certos é que faz com que essa visão de futuro seja ampliada. Então, a principal diferença que eu vejo não diminuindo as pessoas que estão lá, porque todos nós temos essa semente de querer conquistar, mas sim, existe uma diferença por estar aqui. Tem as próprias dificuldades que tem aqui em São Paulo, desafios, na verdade, que tem aqui em São Paulo, mas eu acredito já vivendo na prática que os desafios, onde você for, você vai estar com eles, eles vão chegar até você. O que vai determinar se você vai, se você vai superá-los ou não é a forma como você enxerga o desafio. Né? E São Paulo tem bastante desafio. E eu super entendo. E ressaltando o que ela falou, não é menosprezando ninguém que está no Nordeste. Até porque a vida no Nordeste, assim como o Dorival falou, é muito mais tranquila. E um lugar que é muito mais tranquilo te desafia menos, cara. É automático. Se você está num lugar onde é um mundo de possibilidades, onde é um local onde você tem que matar um leão por dia, meu amigo, então aí você tem uma grande chance de crescer, de permanecer ou então de retornar. Como nós três falamos, só viemos para cá com a passagem de ida. O plano B não tinha, não existia e estamos aí, estamos dando certo. E Larissa, e você tem entrado em algumas empresas, analisando o comportamento de alguns líderes, né, de equipes. Me fala um pouco como é esse trabalho aí. Sim. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. E o que é que quer dizer isso, Larissa? Nós entramos dentro da empresa para fazer um diagnóstico relacionado a pessoas, e desse diagnóstico nós conseguimos traçar um plano de ação de acordo com o objetivo, com a visão da empresa. Então, por exemplo, a visão da FIC aqui é o quê? É proporcionar, é transformar a vida dos colaboradores e dos clientes. Então, o que é que eu vou na empresa, vou identificar onde está o gap, onde está ali o problema, a raiz do problema, que às vezes onde é que sente a dor, né? Falta de entrega, falta de resultados, os colaboradores não estão batendo as metas. E nós entramos para identificar, para traçar ali um diagnóstico, e através desse diagnóstico a gente faz um plano de ação com treinamento, com entregas, com reuniões individuais, com gestores, com líderes. Então, nosso trabalho é voltado nesses dois pontos. Primeiro, o diagnóstico e um plano de ação. E sempre começa pela liderança, pelos cabeças. Então, eu tenho contato com diversos donos de empresas, presidentes de empresas, e as dores deles são muito comuns, porque sempre vai começar através das pessoas. As empresas só existem hoje porque existem pessoas para estar nelas e para servir a outras pessoas. Você fala aí no nós. Quem são esses nós? Hoje você faz parte de qual empresa, Larissa? Sim, hoje eu faço parte da High Excellence. É uma consultoria de RH que atua aqui em São Paulo.
E no nosso know-how, assim, de clientes, nós atendemos pequenas e grandes empresas. Então, desde empresas com 50 colaboradores a empresas com mais de 1.000 colaboradores, nós atendemos hoje. E com trabalho de consultoria, com trabalhos pontuais e principalmente com programas de desenvolvimento de líderes. Porque se não começar pela liderança, a equipe não ganha. O líder é aquele que dita o ritmo da equipe e que vai fazer com que a equipe entregue resultados. A equipe tá? é a cara do líder? Bora lá. Ó, o Bora, Dorival como ficou começamos aqui, ó. Eu teria foguete. Sim, a equipe, os resultados da equipe, ela vem muito do que o líder consegue extrair da equipe. A começar por isso. Então, o líder ter rituais com a equipe, rituais de cultura, rituais assim de gestão, encontros periódicos com a equipe. Vocês fazem uma coisa aqui muito bacana que vocês me falaram, que é a gestão assistida, Isso. não é? E esse estilo de gestão, para mim, ele é muito eficaz, principalmente porque é um ensino na prática. Ensino na prática para as pessoas. Então, onde um corretor, uma pessoa chegar na empresa e ela se virar sozinha para conseguir, né, aprender, ela vai buscar um conhecimento aqui, outro ali, e por vezes ela pode entrar e ficar muito perdida nesse caminho. Mas quando se tem uma gestão assistida, que ela tem um gerente que vai estar ali acompanhando, a pessoa consegue performar muito mais rápido, muito mais rápido. E aí, corretor, você fica aí no plantão, hein, Dorival, sendo jogado de um lado pro outro, vê o gerente 2 vezes na semana. O que que fala pra esse cara, Eu acho que não Dorival? aprende. O cara tem que ter muita força de vontade pra aprender Sim, sozinho, sabe? sozinho, Eu acho que sim. ele sofre 2 vezes mais. Sim. Ou mais, né? Sem um norte, sem alguém que diga, tipo, vamos fazer assim juntos. Eu acho que Sim. isso é interessante. Ter referências, ter mentores é excelente. Você que tem, ótimo. Você que não tem, procure, encontre. E hoje nós temos acesso muito, muito mais fácil a informações do que antes. Então, existe um mundo aí. Você pode encontrar pessoas que são referências na área, no mercado imobiliário. Qual é a pessoa que é uma referência para você? Então, você pode ouvir aquela pessoa e começar a aplicar o que ela está direcionando. Às vezes, o que acontece com o corretor? Ele fica ali no perfeccionismo dele, ele fica olhando apenas para o que está faltando. E se você começa a olhar apenas para o que está faltando, você não vai ter tudo, você não vai ver tudo que você tem de bom para oferecer, de bom para as capacidades que você tem para atender um cliente, para fechar um negócio. Então, tenha suas referências e referências certas para as áreas certas, porque não adianta você pedir conselhos a uma pessoa que não alcançou os resultados que você quer alcançar. Isso Exato. aí é forte. E relações interpessoais e profissionais, como identificar? Como assim? Relações, por exemplo, no meu dia a dia, por exemplo, eu sou um gestor, e como que eu vejo as minhas características melhores e as ruins? Eu também um colaborador, né? Porque muitas vezes a gente tá no automático ali e nem se questiona. Sim. É a mesma coisa ou como que eu posso Tá melhorar? querendo tirar isso aí de graça, é pago, pô. Mentoria! Então, eu vou passar o meu contato para você, pra gente ajudar. Tá. Mas, como que eu percebo quais são os meus pontos fortes? Primeiro, você pode já fazer uma pesquisa no Google. Quais são as principais competências que um profissional hoje tem que ter? E, de cara, a primeira delas vai ser a inteligência emocional. Mas não indo já para essa parte final, eu vou responder diretamente à sua pergunta. Como que eu sei se eu tô indo bem, se eu não tô, se hoje as habilidades que eu tenho estão coerentes com o que eu preciso entregar? Você pode, se você não conseguir descrever quais são suas habilidades, escrever, faz uma lista. Acho que me comunico bem, eu acho que eu me visto bem, eu acho que eu consigo ver oportunidades onde outras pessoas não estão vendo. Eu acho que eu consigo editar um vídeo bem, fotografar bem, eu consigo fazer uma boa planilha de Excel, eu consigo fazer uma boa apresentação de PowerPoint ou no Canva, seja o que for, mas aí você vai pensando no que você faz que você considera que faz bem. E depois disso, você pode contar também com pessoas, pedir, olha, Dorival, chegar para Dorival e perguntar, Dorival, eu quero me aperfeiçoar em algumas habilidades, tem algo que você percebe que está faltando em mim, que eu poderia me desenvolver, melhorar? Então,
ter as pessoas certas para você perguntar também vai contribuir para você perceber ali onde você pode melhorar. Isso é um nível de coragem, né? Porque chegar pra uma pessoa e Sim, perguntar assim, cara, eu sim, quero que você seja bem honesto comigo, me avalie. sim, E você tem que ter realmente o que você falou aí no início, um emocional muito equilibrado para ouvir. Porque às vezes você tá esperando ouvir uma coisa, o sim, camarada vai te falar outra. Fala, sim. poxa, mas eu até escrevi isso aqui, achei que fosse É, bom e não sou. É É, bem difícil. é que para apontar o defeito do outro é mais fácil. é, Agora, quando nós olhamos para nós mesmos, falamos assim, qual o meu defeito? é. Mas sabe o que é que vem primeiro? Aí a humildade. Antes da coragem vem a humildade. E, na verdade, acho que tá bem casado, né? Porque para você exercer a sua humildade, você precisa de coragem. Quer dizer assim, ó, eu não sei tudo. O que é humildade? Às vezes as pessoas associam a Pobreza. pobreza, né? De ser uma pessoa simples. Ah, quantos não ouviram, né, na infância? Ah, Hum. seja humilde, meu filho. Seja humilde, não seja exibido. Mas humildade é você saber quais são os seus limites, saber qual é a sua limitação, o que é que você não sabe tudo, que você pode aprender com outra pessoa. Já é um começo. Se você olhar para a humildade, para a prática da humildade dessa maneira, entendendo quais são os seus limites, você vai estar aberto a ouvir uma pessoa e ouvir um feedback também, porque ouvir feedback é uma das principais hoje habilidades de pessoas que têm alta performance. Isso eu acho muito bacana. Numa empresa que eu trabalhei tinha muito disso. Tinha um momento que o CEO da empresa, ele fazia uma reunião apenas com os colaboradores, ele tirava todos os gerentes, gestores, e era só com os colaboradores, e era um feedback ali referente aos líderes, Uhum. né? Era uma coisa que ele não... Que só quem sabe é quem tá ali no dia a dia. E não era coisa para meter o pau, e tudo, não, era isso, é aquilo. Eles ficavam muito mais à vontade para falar. É, quando se fala aí de humildade, né, de hombridade aí para a pessoa identificar os erros, Larissa, eu vejo uma parte também que o líder que se recicla, ele está preocupado com a equipe, né? Totalmente. Se ele está preocupado em minimizar os erros dele, em poder acertar mais, automaticamente ele está preocupado com a equipe. Isso acaba sendo uma extensão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: qual a maior dificuldade para os líderes hoje aceitarem que eles são a maior referência para a equipe e que a equipe, porque tem líder que tá pedindo tanto resultado para a equipe, mas que não entende que tem que começar dele. Como Sim. fazer para esse camarada entender o que geralmente vocês fazem, como é que funciona? Já teve algum caso assim do cara? Não, você tá errado, você tá enganado, não sou assim não. Bom, eu acho que a primeira coisa é que quando o líder ele é promovido, ele tem habilidades já, sinais de que ele pode influenciar outras pessoas. E um líder, quando ele fica apenas só cobrando a equipe, cobrando e ele não prepara um campo, não prepara conhecimento para passar da equipe, da experiência que ele tem, ele vai fazer com que as pessoas percam a inspiração nele, sabe? E a confiança também. Porque a gente só conversa com alguém, a gente só se abre com quem a gente confia. Então, para o líder que pensa que esse colaborador aqui não está dando resultado, qual é a sua responsabilidade quanto líder? Porque, independente da pessoa ser líder ou não, ele tem que ter autorresponsabilidade. E essa autorresponsabilidade, na ciência, é chamada de locus de controle, que é o quê? O entendimento de que você controla a sua própria vida. Às vezes, o líder fica só cobrando da equipe, dizendo assim, não tá performando, então você não quer crescer, não. Então você não tá fazendo o que precisa ser feito. E ali o liderado tá perdido. E principalmente em questões emocionais. Crenças de não merecimento, crenças de capacidades muito baixas. Então, assim, a pessoa não consegue fazer uma ligação porque ela acha que ela está incomodando a pessoa. Acontece muito, né? Acontece muito. Acontece. E o fato, né, voltando antes de chegar nos colaboradores, nós vamos continuar nos líderes, Pode. Sim. porque é a ponta, né, cara? Ele começa por eles, não tem como. Você falou ali do poder de influenciar pessoas, né? Sim. Certa vez eu e o Dorival gravamos um podcast aqui com um camarada, onde eu falei que as empresas elas cometem um erro muito grave. Por exemplo, no Dorival, está um exemplo, um ótimo vendedor, um ótimo corretor, e de repente o senhor vira assim, cara, o Dorival é um ótimo corretor, vou fazer dele um líder. Aí eu te pergunto, o líder, ele se constrói ou ele se revela? Se ele se constrói ou ele se revela. Ele se constrói. Sabe por quê? Porque
e se revela também. Porque ele, quando uma pessoa ela está apto para ser líder e alguém identifica, pode perceber que ele já é líder de si mesmo, que a pessoa lidera a própria vida. Então, a pessoa já tem seus próprios resultados, já tem suas próprias responsabilidades, ela é capaz de se responsabilizar e contribuir com o trabalho de outra pessoa e se responsabilizar quando alguma coisa dá errado. Então, esses são alguns sinais dos líderes. E ele se constrói por quê? Para ser líder tem que ter coragem, porque coragem para resolver os BOs, né? Coragem para resolver as dificuldades que vão surgir no dia a dia, na própria vida, para começar, na própria vida. E depois ele vai se revelar quando ele assume também a posição de liderança, quando ele começa a assumir pequenos compromissos. Então, às vezes, pode não ser no ambiente de trabalho, mas no ambiente, num grupo social que faz parte, vamos comemorar o aniversário de um amigo nosso, amigo de infância. Então, a pessoa liderou aquilo ali para organizar aquela festa. E os líderes, eles vão se revelando aí, entende? Muito Nesse bom. aspecto. O líder, ele é um ato de servir, né? Acho que um dos maiores O líder é aquele que serve. que serve, não tem como, né? O líder que não quer servir, ele não é líder. Porque- E ele tá muito associado com também de perceber o quanto que ele se preocupa com a equipe. Porque se a pessoa não se preocupa com a equipe, com o seu liderado, ele de fato não está sendo um líder, porque ele não está servindo. Eu li uma frase uma vez do Martim Lutero que dizia que se você não nasceu para servir, você não serve para viver, né? É bem forte. Bem forte. Agora vamos pra equipe, já vamos tacar o pau nos caras aí, vamos tentar descobrir alguma coisa desses caras aí. Ai. Não, basicamente uma coisa linkou Que a aula, outra, né, no Dorival? quesito, tipo, você descobrir no outro o ponto forte ou o ponto fraco, mas muitas vezes as pessoas, elas se negam a aprender. Sim. Por mais que o líder esteja ali impulsionando, tentando mostrar o caminho a seguir, as pessoas muitas vezes não. Então, não tem como você dar um passo a mais, porque a pessoa automaticamente não se permitiu conhecer o algo a mais. Como identificar neste quesito assim, o que eu devo fazer? Porque tudo que eu pude, eu tentei. E até quando fazer, né? E Porque até tem um quando limite fazer, tem um também. limite. Você como líder, você Sim, eu diz sou isso. líder. Perceba os aspectos relacionados ao orgulho desse liderado. Porque o que é que a pessoa fala, o que é que a pessoa faz quando você dá uma orientação? Ele não faz e diz assim, não, eu vou pelo meu próprio caminho. Você chega e pergunta, você fez como eu pedi? E a pessoa vai dizer, não, porque eu pensei melhor, eu fui Dorival fazer... lembrou de umas 40 histórias já. Já lembrei de uma... É porque todo líder, ele quer que a pessoa faça o que você pediu ou parecido com o que você pediu. Sim. Quando você faz totalmente diferente do que o líder pediu, Mas aí eu falo assim, mas tem um sentido de fazer do líder pedir Claro. daquela forma, né? O sentido Sim. do resultado. Sim. porque às vezes traz o resultado, sabe? de Porque falar você assim, ó, já está cara, acostumado com o resultado daquela forma. Claro, tudo que você pensa para agregar e melhorar o que o seu Sim. líder pediu, isso é perfeito, é lindo. O que Uhum. você não pode fazer é totalmente diferente porque você acha que ia dar certo. Mas aí tem um porquê. Fala. Não, mas eu quero que você fale. Porque eu bato muito assim, eu tenho que mostrar pra pessoa o porquê que ela precisa fazer da forma que eu tô Porque pedindo. é um começo. Entendeu? Eu Uhum. tenho que ter um porquê. Se fica muito vazio, o cara, o meu jeito é o melhor. Sim. Tem casos, muitas vezes, que também, né, que eu deixo, às vezes, o camarada fazer do jeito que ele acha, se ferrar, e aí depois fala, agora eu posso te explicar o jeito correto de fazer? Aí a pessoa vai e faz, porque tem cara que, infelizmente, só aprende apanhando, né? É Mas, bom e aí? você... Como lidar com esse liderado aí, com essa dificuldade, Larissa? Porque tem hora que falta paciência. E aí, muitas vezes, falta paciência e você vê que esse cara é um grande potencial. Você vê que né, Dorival? É. Você vê que a pessoa é um grande potencial que tem um leão ali adormecido, mas que tem uma rebeldia, cara, que é tremendo. Que não Sim. permite você entrar na jaula, sabe? É. É um leão enjaulado, você Isso. não pode ali que ele vai te atacar. Mas que a gente vê que fala assim, cara, esse moleque é promissor. Mas Ó, o líder hoje, ele vai precisar de umas habilidades novas ele já consegue perceber na pessoa coisas que vão fazer com que ele seja um promissor, não é? Mas, para a equipe e identificar essas questões nas pessoas é através do alinhamento de expectativas. Alinhar expectativas. E você alinha expectativas justamente dizendo, olha,
eu tenho uma metodologia para te apresentar. Você está disposto a seguir a nossa metodologia? O que é que você prefere? Vamos combinar, porque o combinado não sai caro. E eu posso também, claro que eu posso dar abertura para você fazer do seu jeito e tal, mas a gente precisa estabelecer um limite, porque você tem esse período aqui para performar. Então, eu posso trazer para você o nosso método, a forma como a gente faz, mas se você vê que você quer tentar de outro jeito, você me sinaliza, porque aí nós fazemos ajustes. Não é que você vai sair da imobiliária, não é que você vai, que eu vou demitir você, não. É porque para tudo existe um investimento de tempo. Né? Sim. Então, esse alinhamento de expectativas, Emanuel, ele vai contribuir para que quando a pessoa não entregar, ela já saiba qual vai ser o caminho dela. Nós costumamos dizer na RAI que nós a empresa vai poder disponibilizar essa pessoa para o mercado de trabalho. Entende? Deixa ficar É, disponível. Tá porque assim, ó, disponível. não se inventa a roda duas vezes, né? A roda sempre vai ser a roda, o que você vai aperfeiçoando. Uhum, Talvez vai surgir um liderado que ele certamente domina mais do que você, alguma coisa, dá certo do jeito dele. uhum, Tá? Porém, ele tem que alinhar com o gestor, igual você falou aí, né? Alinhamento, tá bom, ó, você costuma fazer desse jeito. Se não der certo desse jeito, sim. vamos fazer assim, beleza, porque só se inventou a roda uma vez. Se alguém inventou outra roda, por favor, me explique, né? Então, eu acho que ser o líder e o liderado, eu acho que tem tantas. Tem que ter. Os pensamentos não são iguais, mas pelo menos tem que ter um norte. Porque no final, todos nós queremos resultados e o resultado se constrói com as pessoas na mesma direção que você. Não adianta o líder e o diretor tá dizendo, ó, essa é a rota a seguir, e o cara, não, eu vou criar uma nova. Ok, você pode criar uma nova, mas explique como que será criada. Não Sim. inventa a roda no meio do caminho, porque daí você vai tirar a Oi, carruagem dos trilhos. pode falar, Luiz. Perde tempo. Perde Se tempo. você não ter, se você não tiver mentores com você, se você não tiver uma pessoa que já trilhou até um certo lugar, e aí vem de você perguntar, né? Se você tem um gerente, você pode perguntar aquele gerente. Se ele está como gerente, a Bíblia até fala, né, que toda autoridade foi constituída por Por Deus. Toda Deus. autoridade está ali por algum motivo. Se chegou àquele lugar, é porque aquela pessoa tem competências para isso. Se você percebe que não tem todas, aí, ok, é a pessoa que vai se desenvolver e tal, mas o seu papel é o quê? Respeitar a autoridade daquela pessoa sobre você. E aí a pessoa se apega no perfeccionismo de, ai, não, porque eu procurei fulaninho, eu vi que não vou nem dizer o termo, mas eu vi que alguém da internet falou de tal forma, então vou fazer assim, porque É. esse jeito que você está falando já está ultrapassado. E aí vem a questão do tradicional e do marketing digital, do tradicional e a questões da nova economia, enfim. E a pessoa fica nesse duelo. Fica nesse duelo e ela não sabe se ela escuta o gerente dela ou se ela escuta A a internet. internet, o que ela vê lá. E os anúncios estão aí, né? Quando a gente tá procurando alguma coisa nova, vem sempre alguém dizer: olha, a forma certa é essa. Aí o anúncio dá sequência: não, mas a forma certa é essa, O faça assim. algoritmo deixa um doidinho. É. Deixa, Ó, deixa. aqui eu vou abrir exceção, né? Porque o Manuel é nosso diretor. Uhum, Cara, o Manuel já tá em cima de mim na escala hierárquica da empresa. sim. Ele tem contato a mais pessoas que eu não tenho porque eu sou o gerente. Eu fico aqui dentro, tá? Uhum, Se ele diz, Dodge, vamos seguir essa rota? É claro que eu vou seguir. A gente vai sentar a conversar porque ele já está vendo uhum, como é que eu posso dizer? A luz lá na ilhazinha no meio do oceano. Eu uhum. estou aqui embaixo. Então, eu acho que liderar, ser líder, liderar, é isso. Todo mundo saber quem está em cima vendo o mastro do navio, a pessoa que está aqui embaixo controlando, Sim, e todo mundo navegando para a mesma rota. sim. Eu acho que isso é interessante. Eu Ah, ouvi de um gestor, só um momento, Emanuel. Eu ouvi de um gestor que eu tive uma vez que o líder, ele tá depois da curva. E aí, quando o liderado compreende isso, ele vai entender também que ele tá vendo lá na frente, ele tem acesso a informações que eu não tenho, Sobre né? isso. Exato. E o líder assumir esse papel também vai fazer com que ele se antecipe para a equipe. isso. A nossa última entrevistada, a Dani, ela falou algo semelhante, que nas entrevistas dela falou o seguinte, ó. Eu tenho um método, esse é o nosso método de entrada, o nosso método de ensino. Você Uhum, precisa aprender isso daqui, sim. isso é inegociável. Uhum, E tem coisas que vai ser negociável, que nós vamos ajustar no meio do caminho. verdade. Você falou da pessoa deixar bem claro. Na verdade, o gestor e o liderado tem que ter muito diálogo. Aqui a gente está Tem, falando de coisas que só vai resolver no diálogo. tem. Né? Identificou o erro, já... como é que Larissa? Identificou o erro, já chama logo Sim. para conversar ou vai deixando, vai Não. deixando? Não.
tem que ter uma comunicação muito aberta. E a depender da cultura da empresa, existem colaboradores que eles já conseguem receber feedback em público. Tem pessoas que não têm ainda a maturidade ainda para lidar com o feedback em público. Então, a comunicação tem que estar bem afinadinha, bem no detalhinho, como diz Joel J, bem no detalhinho. Por quê? É na comunicação que você vai conseguir ser transparente com esse colaborador. Você vai dar abertura para ele falar, ó, tá tendo dificuldade, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Se o colaborador não tá falando, não tá pedindo ajuda, ele faz, ó, como é que tá aí? Eu tô percebendo que você não tá pedindo ajuda, não tô dizendo que você precisa de ajuda, mas alinhar, a Dani falou no podcast mesmo, e eu vi dela dizendo assim, isso aqui é inegociável para mim, você está disposto a isso? E se vê que não vai valer a pena, nem contrata. Na dúvida, eu vi uma frase e eu levo para minha vida. Eu aprendi com uma gestora também. Na dúvida de contratar, não Não contrate. contrate. Na dúvida de demitir, demita. É duro, porque nós nos conectamos, né, com as pessoas. A gente Fizemos. sabe dos sonhos dela e tal, mas é aquilo, infelizmente não deu e tal. E para um mercado imobiliário, chama-se de mais um mercado, né, que é o mercado de tubarões. É um mercado onde estão ali as pessoas, estão aqueles mais leões, mais ávidos, mais com desejo de conquista. E esse desejo de conquista, ele tem que ser todos os dias bem alimentado. Porque o desejo não vem. Vem. E você falou aí que na dúvida de demitir, demita. Eu lembro que nós aqui aprendemos na prática, porque eu me apego muito rápido com as pessoas, eu me conecto muito. Sim. Dorival, ele já é mais sangue no olho, né? Tem hora que eu tenho que segurar ele aqui, que senão fica ninguém aqui. Não, Mas, não, brincando, deixa eu terminar, Dorival. E aí, recentemente, a gente fez uns cortes que doeu. E me doeu de uma maneira que eu tive que ir embora mais cedo pra casa. Sim. Porque eu falei assim, eu liguei pra Mari, né? Eu falei, poxa, amor, a parte difícil de ser líder é essa parte, porque você se conecta com o sonho das pessoas e eu me sinto muito triste desse cara não ter entendido a nossa metodologia e não ter desenvolvido. Eu fico pensando onde foi que eu errei. Sim. Eu fico me culpando, né? O Dorival, ele já chama que como é cortar o que, Dorival? Cortar na carne, né? É que assim, tanto é que eu nem me envolvo mais nas contratações. Eu deixo com a Emanuel pra não criar o vínculo, sabe? Por quê? Às vezes a gente tenta, e você vem sinalizando. Olha, eu tô tentando navegar aqui e você tá tentando por essa rota. Aí chegou esse momento de fato ter esse desligamento. Eu fiquei triste. Eu fui mais cedo pra casa, no dia seguinte eu quase que não vinha, porque você fica triste, você se conecta com as pessoas. Porque o que acontece hoje nas empresas, as pessoas vêm com muitos sonhos. A empresa, ela vai proporcionar você realizar o seu sonho. Tá, a empresa, ela vai te dar a oportunidade. Você é quem vai lutar para realizar os seus sonhos. Até que ponto você, colaborador, está disposto a lutar por eles? Uhum. Não adianta o líder todo dia lembrar você do seu sonho. Não adianta. Você tem um sonho? Ok. Sim. Quem vai lutar por esse sonho é você, não é o seu gestor. O gestor vai te dar as ferramentas. E você vai dar o próximo passo? No dia seguinte, um próximo passo? Existe essa transferência no meio do caminho, talvez por falta dessa má comunicação, onde o liderado espera mais do gestor para ele poder dar uma resposta, porque ainda mais aqui, nós estamos falando aqui de pessoas autônomas, Exato. sabe? No mercado imobiliário aí, que é o único mercado onde você dorme pobre e acorda rico, não existe nenhum outro. E o camarada, às vezes, eu acho que fica transferindo a responsabilidade para o gestor, para a imobiliária, para o diretor. E aí, Larissa, esse tipo de colaborador, como tratar? Como tratar? Porque assim, às vezes é no pessoal, tá conversando, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Dorival, teve um caso aqui que o Dorival teve que cortar, conversou várias vezes, e o cara de verdade, eu vejo ele um monstro no mercado. Mas que aqui com a gente ele não deu certo. É verdade. E aí a gente fica apontando, cara, erramos onde? Não, não é possível. Eu queria esse cara pra mim. É. Sabe que Imagino. eu queria pra mim? Sim. Tem pessoas que elas não vão conseguir lidar com a liderança que é maleável. Ela vai lidar com a liderança que é mais firme. Já tem pessoas que não conseguem lidar com a liderança firme e vai preferir uma liderança maleável porque ele vai conseguir performar. Mas além desses pontos que vocês falaram, assim, da dor, né, que o líder sente,
é natural, gente. Não tem líder que não sinta uma demissão. Ufa, bate aqui, Dorival. Não estamos sozinhos. Sei que eu tava mole, hein? Mas não tem um líder. Se ele não sente se ele não sente uma demissão, é porque ele não investiu o suficiente e ele tá lidando ali como mais um. Não se importa. O próprio CEO, né, da Fique Aqui, ele fala sobre isso. Uhum. Que ele é o Jefferson, né? O Jefferson, o CEO daqui, ele fala que a pessoa que dói, né? Que teve que fazer algumas rupturas porque de fato não dava certo, porque de fato não seguia. E uma coisa que mais me chamou a atenção no podcast que tem aqui O Staycast. com ele, não, foi no Fique Aqui. Foi no Fique Aqui mesmo, em um podcast que ele foi entrevistado. Com a Lília. Isso. E ele disse assim: o grande problema de um corretor é o ego. E é verdade. O ego. E quando a gente tá falando sobre líderes, quando um líder, ele começa falando com o liderado, sobre o que o liderado precisa melhorar, ele tá ali afiando a comunicação, a gente já falou sobre isso. Mas sabe o que faz um líder, dono de negócio, se apegar a uma pessoa ou continuar acreditando na pessoa, é o quanto a pessoa se destaca em outras áreas. Como que a pessoa consegue trazer um destaque para ela ou ela se destacar em outras áreas que a empresa, por mais que ela não esteja entregando o resultado que ela precisa, mas ela tem outras coisas que a empresa pode se aproveitar Nossa, dela. E aí você tocou no ponto crucial. Porque nós falamos aqui muito de evolução. Uhum. E nós deixamos bem claro que evolução não é venda. A venda é consequência de várias evoluções. Sim. Nós deixamos claro isso. Boa. Né? O camarada foi demitido porque não vendeu. Não, porque falta de evolução. Uhum. Né? E tem caras aqui que tá passando por problemas de vender que a gente não consegue demitir. O Joel sabe. Teve um que pediu licença ontem que a gente muita dificuldade de demitir, porque o cara é muito bom e sabe que ali era questão de tempo, Sim. porque ele entrega muito, evolui muito em outros pontos e falei, cara, quando chegar, a gente fala, quando chegar o númerozinho desse cara aqui, ele vai arrebentar. Uhum. Mas porque ele entrega no dia a dia, era um cara difícil, né, João? Nunca passou pela nossa cabeça de... Eu saí, de verdade, não. Nunca. Tipo, eu recebi a mensagem, eu falei assim, como assim? Eu fiz... A primeira coisa que eu já se pergunta, né? Eu fiz alguma coisa? Né? Não, é porque, enfim, ele falou os planos dele e a gente super entende, né? As Sim. coisas fluem Sim, e quem sabe onde o sapato aperta é quem calça, né? com certeza. E aí essa parte aí do quanto o liderado entrega, a gente entende que fala assim, poxa, tem para você aí, gerente aí que acha que o seu corretor ele só é bom se ele vender, cara, entenda que a venda é uma consequência. E que tudo isso aqui que nós falamos, se você não tiver uma gestão assistida, não entender as dores do seu liderado, cara, você é um péssimo gerente, você é a pessoa que está acabando com os sonhos de pessoas e pessoas estão acreditando em você. Então tome a responsabilidade da sua equipe, atue como um profissional, busque ajuda, a Larissa mesmo aqui já falou. E você que é liderado, que está se sentindo largado, cara, de verdade, valorize o seu tempo, né? Economize dinheiro indo para lugares que não vai te dar nada. Né? Nos procure, eu até aproveitar e fazer uma propaganda aqui, nos procure, que aqui tem liderança assistida, aqui tem um diferencial onde nós estamos conseguindo desenvolver os nossos líderes. E Larissa, passando por algumas empresas, nós vamos agora entrar no mercado imobiliário. Eu quero que você toque num assunto na área emocional, porque tem muitos corretores que, por mais que os caras sejam esses leões que nós falamos aí, o cara fica um tempo sem vender, ele começa a se transformar num gatinho. Por quê? Eu vou até lembrar de uma situação que aconteceu. Como fazer esse cara virar leão de novo? Porque a gente tá falando a gente falou antes sobre demissões, né? Sim. Teve uma pessoa um rapaz que eu fiz uma entrevista com ele uma vez, que era pra área comercial. E o cara, assim, tinha tudo a ver com a vaga. Todo o meu checklist, o cara bateu assim, ele tem isso aqui, tem o conhecimento da área e tal. Se porta bem, e esse eram os pontos de atenção, porque na parte comercial também tem que dar uma repaginada mínima para poder se apresentar, porque a sua aparência importa e muito para venda. E aí a pessoa estava perfeita na entrevista. Na primeira semana na área comercial. Esse rapaz contratado disse, nossa, esse rapaz aqui é um leão, né? Um leãozinho, né? Né? Que ainda está se desenvolvendo, ok.
Mas foi muito ruim a primeira semana dele. Por quê? Porque ele só ficava conversando com a equipe. Toda vez que eu encontrava ele, passei o script, olha, você vai estudar isso, isso e isso. Você vai ter essa pessoa, vai receber esse e esse treinamento. Beleza, ele recebeu o treinamento, mas todas as vezes que era para ele estar entrando em contato já com a pessoa, fazendo lista, pipeline de prospecções, enfim, dos seus contatos para entrar para vender, ele estava conversando e conversou com o pessoal de toda a empresa. Do pessoal dos outros vendedores que estavam na sala, até as meninas da recepção, até a pessoa da porta, e ok, não tem problema você conversar, mas você veio aqui para quê? E começou a causar mal-estar na empresa, dizer assim, Larissa, como assim contratou esse rapaz? E aí eu cheguei, foi contratado na segunda, ele entrou na segunda, na sexta-feira, marquei de conversar com ele. E aí foi uma demissão que ficou muito marcada, assim, na minha história. Por quê? Porque eu perguntei pra pessoa, eu fiz, olha, o que aconteceu? Eu nem me lembro mais o nome dele. O que aconteceu que você hoje tá uma pessoa diferente da pessoa que eu entrevistei? Você tá se identificando? É isso mesmo que você quer? Através da minha conversa com ele, foi que ele disse assim, Larissa, realmente, não é a área. Eu entrei porque eu queria uma porta de entrada aqui para a empresa, mas eu queria outra área. Tá brincando? Foi. O cara se vendeu muito bem pra Se você. vendeu muito bem, se vendeu muito bem e mudou a estratégia dele na primeira semana. Graças a Deus que foi na primeira semana. Mas imagina eu falar para todo o RH da empresa, olha, essa pessoa aqui vai ser demitido, porque não tá adequado. Não tá adequado. E você falou, você perguntou, o que fazemos quando a pessoa É que eu tô lembrando, é que ela vai, quando vocês vão contando história, eu vou... lembrando de outras Não, histórias, né? vai ilustrando na minha cabeça. Lembrei, você estava falando da pessoa trazer uma justificativa. Quando a pessoa traz Isso. uma justificativa ou quando a pessoa chegou o leão e se transformou num em gatinho. Isso. Se tem como resgatar. Tem como resgatar através de uma conversa dura mesmo. Tipo assim, o que é que tá acontecendo? Como foi esse exemplo que eu dei? O que é que tá acontecendo? Nossa conversa foi de uma forma, você estava estava tendo esse comportamento aqui, que é bacana para o trabalho, realmente a gente precisa disso de você, mas agora você está com um comportamento totalmente diferente. Está acontecendo alguma coisa? E aí você abre para saber mais sobre a vida da pessoa. Porque não existe um Dogival aqui, um Emanuel aqui e outro lá fora. Nós somos seres integrais, nós somos seres únicos e do mesmo jeito que ele é diretor aqui, ele pode ser diretor fora daqui também. Por quê? Porque é o papel que ele tem. Nós temos papéis. Eu tenho um papel de empresário, eu tenho um papel de esposa, eu tenho um papel de filha, eu tenho um papel de irmã. Se eu ainda não sou mãe, mas se eu fosse mãe, eu teria papel de mãe. E para cada um desses papéis, eu preciso corresponder a esses papéis. E aí o líder, quando ele chega para perguntar para o liderado, tá acontecendo alguma coisa? Tem alguma área, às vezes a área financeira da pessoa tá assim, bugando a mente da pessoa. Tá com dívida e tá numa situação, tá com alguém doente, ou o filho está doente, e a gente não consegue se concentrar no trabalho quando tá com um problema em casa. Mas isso se for questões assim, se a pessoa se abrir. Porque às vezes a pessoa se perdeu e disse assim, eu acho que não é isso que eu quero, não. É verdade. Ok, a gente conversa, tá tudo certo. Exato. Já estão falando de pessoa. Pai, hoje tá bom, hein, Dorival? Meu Deus, tá hoje tá bom, porque você tá vai tocando na responder. ferida. Meu querido, minha querida, entenda. Dress code, você pode andar de pantufa, de sacola de plásticos nos pés, você pode adorar isso. Mas, quando você entra em uma empresa, você tem que se adequar ao setor que você trabalha. Você pode adorar seu pijaminha, você pode adorar sua calça jogger. Você pode gostar o que você quiser, mas se você vai para uma empresa, não tente levar seus costumes para dentro de uma empresa. Eu gosto disso. Não. O que falar de dress code, sabe? Quando as pessoas elas são resistentes a se adequar. Porque hoje em dia é muito delicado quando você fala em esse é o dress code que a empresa pede para mulheres, para homens, porque tem um padrão a ser seguido. Você trabalha na área comercial, que é um porte mais executivo, você tem que estar vestido mais ou menos executivo, um casual bonito, arrumado. Só que tem pessoas que perderam o senso, não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Como lidar com essas questões
que é tão frágeis hoje em dia? Olha só, primeiro a pessoa tem que ter consciência da congruência, Sim, coerência, alinhamento, qualquer palavra que você queira utilizar para dizer que você está adequado àquele ambiente ou aquela profissão. Se você, se você decidiu ser corretor, o mercado já tem um dress code definido. Esporte fino ou social ou formal, enfim. E aqui é assim a regra do jogo, gente. Quanto que você está disposto a se flexibilizar? é. Porque a pessoa pode gostar de utilizar a forma dela fora da empresa, mas isso também conta. Por quê? Porque se um cliente ele veio aqui na empresa ou foi lá você apresentou lá um imóvel para ele, que é um cliente em potencial, que é um cliente que está interessado e ele encontrou você de uma forma inadequada fora. Isso não quer dizer, claro que você está num ambiente fora do trabalho e tal, você é livre para isso. Só que tem coisas que é do ser humano. Tem clientes que não conseguem lidar, tipo assim, se vê que você tem uma tatuagem. Eu vou contar um cenário e eu trabalhei num projeto onde sempre a coordenadora falava assim, ó, venham bem vestidos, o padrão de roupa é assim, é assado, não vem assim. E sempre, toda vez antes de iniciar, ela passava lá o checklist, né? Falava o que nós deveríamos fazer, como deveria se comportar. E teve uma moça que, cara, era muita dor de cabeça. Essa moça, ela sempre vinha piriguete, né? Vinha fora do padrão no qual ela estava pedindo. Determinada vez, ela veio naquele modelo piriguete, acho que vinha, eu olhei assim, eu falei, tá vindo da festa ou vai pra festa depois daqui? Ela tirou lá a primeira da roleta, a primeira da vez, né? Passou-se um tempo, entrou um cliente. Quando ela se levantou para atender o cliente, estava um casal, óbvio. A mulher olhou para ele e falou assim: Você não vai nos atender. Desculpa. Outra pessoa pode vir nos atender. Você não, pode sentar lá. Ela foi, se sentou. Me lembro que sentou chorando, veio outra pessoa, atendeu, inclusive deu venda. Né? E depois, no argumento da coordenadora, foi assim: Quantas vezes eu lhe avisei? Você nem sabe o que esse casal está se passando. Às vezes o casal está tentando um recomeço num novo lugar, comprar um novo imóvel. A mulher foi traída, sei lá, e vem você piriguete atender. É óbvio que ela vai dizer: opa, você não, tá insegura. Sim. Olha só o Ó, impacto. antes que o movimento feminista venha atacar o Emanuel depois aqui nos comentários, entenda, periguete no ambiente de trabalho que se exige um dress code adequado. Entendeu? Obrigado, Osval. Você fora da empresa, você pode fazer qualquer coisa, tanto ele, tanto ela, mas porque como na internet tem muitos juízes da internet, Mas o que ah, vamos definir o comportamento, o assim, comportamento. o que é que representa se uma pessoa está vestida inadequadamente no Exato, o ambiente de ambiente. trabalho. Então é o quê? É roupa justa? É o quê? É o decote? Como é? Como Para é ficar que mais claro, para assim, ficar na mais clara a vestimenta. ideia, você veste da forma que você quiser, mas entenda, um ambiente executivo, você vai ter que estar adequado ali, igual o Manuel falou, às vezes a mulher é ciumenta, ou o marido é ciumento, enfim, tem tantas Sim. variantes que o seu, mas eu sou assim, não, queridão, você é assim dentro da sua casa, dentro de uma empresa, a regra é da empresa. Simples. E nesse formato existem vários comportamentos. Por exemplo, quando nós estamos atendendo um casal, eu sempre me direciono ao homem. Sempre. A não ser que a mulher faça uma pergunta, eu respondo ela e já volto me direciono Sim, novamente para o homem. sim. Porque eu não sei se o cara é ciumento, não sei o Exato. que é, então Informações que nós não não sabemos. sabemos. E dentro disso, Emanuel, tem uma coisa chamada associação ou transferência. Que é quando uma pessoa, por exemplo, eu olho pra você e eu lembrei de alguém que eu conheci, que eu tive uma briga na minha infância, que eu Nossa. detesto até hoje essa pessoa. E eu olho pra você e eu lembro dela. Lasqueira. Aí pronto. Aí eu transferi uma rejeição pela sua pessoa por conta de outra pessoa. Porque eu associei a sua imagem à imagem de uma pessoa que foi negativa pra mim. E nas vendas, mais do que de qualquer outra profissão, sempre no contato com pessoas, demonstra confiança para fechar negócios, tem que ter uma boa conexão com o cliente. Já falava o Del Carnegie que ali como fazer amigos e influenciar Já pessoas. Então, você vai ter a sua simpatia e tal, você pode fazer de tudo, mas se a pessoa tem Não ranço, pegou um ranço acabou. ali com você, é isso. Às vezes, uma coisa que meu pai dizia na minha infância, ele dizia assim, cuidado com gírias. Até hoje eu não consigo falar gírias, porque toda vez ele me corrigia. Mas tem clientes
não é? Tem pessoas que têm um jeito de conversar que utiliza bastante das gírias. E aí você vai se espelhando naquela pessoa. É uma técnica, né? Sim. Uma Técnica de técnica. rapport. Exato. Você vai se conectando ali com a pessoa e você vai espelhando o comportamento dela com qual objetivo? Para se conectar mais com ela, para ser genuíno com ela. E essa questão da associação é muito emocional. Muito emocional. Existem o comportamento, a forma como você se vestiu. Eu acho que essa roupa não é. Essa pessoa é brega, sabe? Tem esses discursos. Sim. Essa pessoa se veste muito brega. Não, não quero ser atendido por ele. Ou até mesmo a pessoa é atendida por você e por mais que ela não goste do seu jeito de se vestir, mas você teve um carisma, teve uma atenção tão grande com ela que isso se torna menos. Exato. E tem casos também aqui, gente, que nós vamos para determinados produtos que são mais tranquilos, de baixo padrão, que a gente não vai de roupa tão formal, porque a gente Sim, quer se sim. conectar mais com o cliente. Exato. Porque senão Entendeu? assusta. Peraí que a Larissa tá com calor. Ó, Alexa, liga o ar-condicionado aí, por gentileza. Ó, quer ver? Alexa, tô esperando. Alexa, ligar ar-condicionado. Oi. Aí, garota. Gratidão. Posso pedir pra Alexa pegar uns livros que eu trouxe ali de referência também? Eu Lari, não sei se ela vai entregar, né? e quando você quando você tá inadequado para um ambiente que você está, parece que a pessoa ela procura a sua inadequação. Uma vez eu estava em um plantão de vendas, eu saí de casa naquele dia, hoje eu vou assim porque não vou atender ninguém. E eu coloquei um sapato que tava com o dedão furado. E eu coloquei, vou colocar uma meia preta, porque a meia preta disfarça o buraco. Socorro. E o cliente, ele olhava tudo. Mas o tempo todo ele tava olhando pro buraco do meu sapato, eu empurrando o dedo pro preto da meia. Segurando o dedo assim pra não sair. E eu tô falando pra você. E o tempo todo eu queria desviar a atenção do cliente e não adiantava. Uhum. Eu percebi o tempo todo que o cara estava olhando para o buraco do meu Você sapato. nunca mais foi assim pra atender nenhum cliente, João, depois disso. Nunca mais fui. Fica a lição. Fica a lição, você aprende. Aí logo em seguida, eu tive uma amiga que ela foi postar uma foto no Instagram dentro do apartamento decorado e não colocou nenhum filtro. Você vai colocar um filtro. Amigo, vai dizer, sou eu. Você é aqui na internet. Pros outros, o que importa é um filtro bonito. Aparência. Na internet o que importa é sua aparência. Então se venda Porque muito o estético vende. Aquilo O que é estético bonito vende. vende. Aquilo que é coerente, organização. Hoje tem muito aquela questão, né, dos influencers que eles mostram a bagunça deles e tal. E tá tudo bem pra eles, porque se conecta mais, né, com as pessoas e tal. Mas o bonito vende. Vende. Bonito vende. Sempre vendeu e vai continuar vendendo. Não adianta, né? Larissa, quantos anos você tá aí na área? Quanto tempo na área? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos na área, já viveu aí Sim. inúmeras experiências, Sim. já ajudou bastante pessoas. Existe algum caso específico de algum líder ou liderado que você ajudou, no qual que você... É uma história assim que você fala, cara, essa daqui eu sempre tenho que contar ela, porque me marcou muito. Não. Tenho várias. Tenho várias. Depende muito do momento, né, Larissa? Tenho várias, depende do momento da pessoa. Mas eu tenho até hoje liderados que me agradecem muito pela oportunidade e pela forma como eu fui compreensiva e paciente com eles no momento que eles estavam passando por uma situação delicada na vida. Através da conversa, através de reuniões assim de alinhamento, através de correções, às vezes está num ambiente de trabalho que acontece muito e que a pessoa que ela está sofrendo algum tipo de preconceito ali com os outros corretores, porque ela tem um jeito diferente e tal, e a pessoa está se sentindo diminuída com aquilo. E em uma situação recente, digamos assim, eu estive numa reunião com líderes e alguns líderes estavam apontando outro líder que não estava trabalhando, dizendo assim, ele não trabalha, ele não trabalha. E nessa reunião de líderes eu me posicionei com esses líderes. Eu disse, olha, ninguém gosta você gostaria que o seu trabalho tivesse sendo menosprezado, ou que as pessoas não estivessem entendendo o trabalho que você está fazendo? Não gostaria que isso acontecesse comigo. Eu sei o que eu entrego hoje. Ok, mas cada vez mais que existem comentários tóxicos, comentários de indiferença, comentários para diminuir ou menosprezar o trabalho do outro, isso acaba afetando o clima da empresa. E quando afeta o clima da empresa, afeta o desempenho de todos. Aquele que está pior, aquele que está ruim fica pior, e aquele que está bom acaba se desestimulando.
Outra coisa também é sobre reconhecimento. Muitos liderados, assim, existem líderes que só focam no que a pessoa tá errado, né? Tem alguns perfis comportamentais de líderes que eles são muito criteriosos. Então, eles dão bastante atenção ao detalhe. Então, eles vão ver mais facilmente o erro do que outro líder. Existem os líderes que são mais executivos, líderes que são mais motivadores, aqueles que são sistemáticos e aqueles que são Motivador. metódicos. Por exemplo, o estilo do Emanuel pode ser motivador. Por quê? Porque se envolve através do diálogo com a equipe. Eu liderei uma equipe, cerca de 25 vendedores. E cada pessoa da equipe, cada vendedor tinham características diferentes de personalidade. E o que vai fazer com que o líder, ele contribua, ele extrai o melhor daquela equipe é a forma como ele se flexibiliza para a equipe. Vão ter pessoas que vão conseguir se sentir motivadas pelo seu jeito, Emanuel, de ser motivador. Tem outros que vão dizer assim, ele só quer me validar e só me valida, nunca me corrige. Sabe? Exato. Acontece? E acontece, e eu, inclusive, eu aprendi, estou aprendendo a ser isso, aprendendo a ser metódico, né, mais duro também, de vez em quando eu bato, né, mas aí eu bato, depois chamo para tomar um café. Alisa, né? Depois Eu me encaixo nos dois, sabe? Eu posso, imediato, eu posso estar te corrigindo e depois, tá bom. Uhum. Eu sou Sabe? muito desse, assim. Mas Então, mas quando você diz tá bom, aí você não coloca o peso. Não, eu digo assim, Peso. eu digo assim, eu posso ser os dois. À medida que eu posso ser muito exigente, de imediato eu sou flexível, sabe? Ali. Entendi. Mas, Lara, e quando agora eu vou falar não, de líder? mas peraí, deixa ela Vai. concluir, porque Fico ainda atrás. falta concluir. Se, por exemplo, Dorival citou assim, que ao mesmo tempo que ele cobre, depois ele, vem cá, por exemplo, eu Sou vou tomar um flexível. cafezinho, isso pode atrapalhar? Atrapalha. Olha, é isso que eu quero saber, Porque cara. Vamos aprender minimiza aqui. o O erro, impacto, entendeu? né? Minimiza o que você. Depois, as pessoas. Todos. Vendas é emocional, dinheiro é emocional, as pessoas são Uhum. emocionais. Se você chega com uma comunicação de que a pessoa ela vai estar, ela precisa corrigir um comportamento que aquele comportamento vai ser determinante para a permanência dela na empresa, a informação com você naquele dia que tem que ficar na cabeça da pessoa é que, tipo, se você não performar, você não vai continuar no próximo mês. Interessante. Aí, e é isso que tem que ficar na mente da pessoa. Mas se você der um feedback e depois chamou para um cafezinho e conversa sobre as áreas da vida, qual é a memória que vai ficar na pessoa? As áreas da vida. Não, ele tá tudo bem, ele me entende. Pronto. A pessoa disser assim, ele me entende. Aí pronto, ele vai colocar a Ixi. performance dele no bolso. Bom, Larissa. E agora, a Larissa apareceu aí com os livros aí, vai apresentar pra gente aí do que se trata. Sim. Gosta de ler, Larissa? Psicóloga que não gosta Demais, Psicóloga que demais. não gosta de ler não exerce a profissão, né? Não. E olha que eu fui para eu queria eu fiquei entre direito e psicologia. Aí se direito eu acho que lê mais do que psicologia. Aí eu fui para psicologia. Larissa, mas hoje em dia, né, ainda tem aquela fama, não vou pra psicóloga porque eu não sou doido. Tem. Tem. Claro que tem. Hã? Fazer Faz a pergunta de novo. Tá. Larissa, ainda tem o estigma do psicólogo, não procuro psicólogo porque eu não sou doido. E aí? Com certeza. Mas eu refuto isso com uma frase. Terapia é qualidade de vida. Se você olha para terapia como qualidade de vida, vai ser similar, ou podemos colocar ali como uma das áreas que você pode estar aperfeiçoando, melhorando a sua qualidade de vida. Assim como você ir para academia e tal, claro que são coisas totalmente diferentes, mas é uma prática também de bem-estar. Eu passei a me conhecer melhor após a terapia. Eu Uma me vez- conhecia muito pouco. Uma vez eu procurei um psicólogo do SUS, seus últimos suspiros, né? Ela falou, você é tão novinho pra tu se preocupando com isso. Ai, meu Deus. Já quebrou. Não, eu falei, doutora, mas eu procurei a senhora pra saber como é que eu tô. E hoje é pra você. Sim. Eu peguei minhas coisas e nunca mais voltei pra ela. Juro, nunca mais procurei E pegou psicólogo. trauma de psicólogo. Não, porque o psicólogo tem essa fama, né? Ah, não sou doido. E eu fui, porque eu acho que minha mãe tinha recém-falecido. E eu fui pra lá, né? Ela falou, mas você é tão novinho pra você estar se preocupando com isso. E eu, Tem muito para viver, meu filho. Existe vários tipos de profissionais em todas as áreas, né? Tem. Agora, Larissa, fala pra nós aí o que são esses livros aí. Do que Ai, se você trata. eu não teve nem introdução, né? É, Mas eu Fica à trouxe vontade. aqui algumas referências, mas antes de eu apresentar aqui os livros, Emanuel e Dorival, a gente tava falando muito sobre a questão do corretor, né? Daquele que quer, daquele que não quer.
E o que é que vai representar se uma pessoa ela tá buscando crescimento na vida dela, se ela tá buscando evoluir pelas atitudes dela, o que é que ela tem feito no dia a dia que vão ser coerentes para o que ela tem. Eu ouvi uma frase do Caio Carneiro em um podcast junto com o Joel J. E eles disseram assim: onde está o seu tempo, aí estão os seus resultados. Então, nas 24 horas do seu dia, onde que você está dedicando tempo? É fato que hoje as redes sociais, o estar conectado, nos toma tempo e faz com que a gente dedique um tempo também, porque é necessário. A interação com outras pessoas, acompanhar a vida. Inicialmente deveria ser a vida dos familiares, né? Mas hoje a gente vê mais a vida de outras pessoas do que dos nossos familiares. Mas das 24 horas do seu dia, o que você tem feito para alcançar o resultado que você quer? Você tem falado com as pessoas certas? Você tem buscado desenvolver as habilidades que você ainda não desenvolveu? Às vezes você recebeu um feedback de um cliente. Já ouviu um feedback? Vocês já receberam feedback de clientes Sim, a gente... diretamente para vocês? Sim. A gente tem também um quadro aqui que é a experiência do cliente. E a gente, eu já tive essa experiência de fazer várias vendas assim, de receber, cara, muito obrigado por ter me Aham. ajudado. Sem você não tinha conseguido, obrigado por ter sancionado minhas dúvidas, Sim, por ter sido tão boa, claro. boa. Então, isso pra mim é melhor do que dinheiro, cara. Ah, verdade. E feedback corretivo, assim, feedback que disse assim, ó, não gostei que você fez isso. Vocês já Bom, receberam? já tomei. Cara, seja mais profissional, né? Você errou nisso. Hum, Eu falei, caraca, mano, tá bom, Pô, beleza, pode deixar. uma corretora minha recebeu feedback. Eu acho que não foi feedback, porque não sei se foi bom ou ruim pra ela, sabe? Se eu uhum. fiquei. Eu falei, não leve isso pra você. E a pessoa não quis te dar um feedback, nem bom nem ruim, porque a pessoa, ao mesmo momento que ela te acariciou, ela te tacou uma pedrada, sabe? Você não pode brincar com o sonho dos outros. E eu. Se você se dispôs a apresentar todos os sonhos que o cliente queria ver, você depois não pode dizer que ela não apresentou o seu sonho, que você brincou com o sonho dela. Não, você que pediu pra ver aquele sonho. Sabe assim, eu acho que tem feedbacks que é melhor não levar pra si. Mas o feedback é pra levar pra si ou existe um mau É, o comentário? mal comentário. Tipo, Tem isso. eu posso dar um feedback e você absorver, eu posso dar um feedback e você absorver algumas coisas que te agreguem e outros. Pai, eu só Tchau. sei que sair daqui, a Larissa vai passar um diagnóstico de nós dois aqui, que eu não sei não. Tô só analisando, tô só analisando. Feedbacks é Sim, complicado. é. Eu sei que dar esse feedback é bom, mas receber muitas vezes é um pouquinho complicado. E vamos lá. Ouvir feedback é um princípio de alta performance. É um princípio, é base. E o que quer dizer ouvir feedback? O que quer dizer você ter esse princípio na sua vida? É você ter o entendimento que, independente se o feedback veio da maneira certa ou não, você vai aprender com ele. Se a pessoa foi estúpida da forma como corrigiu você ou apontou você, ok. O que é que eu posso levar disso aqui? Será que a pessoa tem razão de estar trazendo isso? No dia que falaram pra você, Manuel, seja mais profissional. Tinha total razão. Total razão. Levei tudo ao pé da letra. Falei, realmente. Aí eu fui, analisei toda a conversa. Falei, cara, que eu não deveria ter falado isso, deveria ter agido de outra forma. Eu errei nisso. Pontuei tudo. Exato. E o ponto é, quando você entendeu o feedback e vê, não, esse feedback realmente tá coerente, eu preciso reconhecer. Aí requer humildade, requer coragem, beleza. E quando você olha para aquela situação e você também se determina a dizer, não, eu vou fazer diferente. Porque não é só ouvir um feedback, você tem que ter alguma ação depois daquilo. E o que às vezes pega do Gival é justamente as nossas crenças, sabe? Coisas que nos afetam. Então, tipo assim, quem nunca ouviu dizendo, você não tem capacidade de fazer isso. Você nunca vai conseguir isso. É pesado, é duro e às vezes palavras como essas que foram ditas para você na sua infância carregam uma crença que limita você até hoje. Entende? E por isso que, por exemplo, tem corretores que eles têm um desejo assim de realização, de poder, de fazer acontecer. Mas quando ele para, que ele vai pegar o telefone, ele lembra que alguém disse para ele que ele não ia conseguir, que ele ia ser um nada na vida. Tá bloqueado. Tá bloqueado. E aí são questões relacionadas a crenças. Então, assim, ouvir feedback é um princípio para você ser um profissional de sucesso. Você seguir, ser aberto ao feedback. Seja o feedback positivo, seja o feedback negativo, a forma como ele foi apresentado, não importa. A questão é o que você vai extrair dali. E tem situações de erros nossos que às vezes a gente retrai. A gente tava falando sobre terapia e tal.
E a terapia, ela serve, o psicólogo não vai trazer as respostas para você, mas ele vai conduzir você a encontrar a resposta que você está precisando. Porque existem as demandas que são reprimidas, coisas que você guardou e que tem muito tempo que você não tratou, não colocou para fora, e aquilo vai corroendo você por dentro. Sabe o que eu tô pensando aqui? Deixa eu cortar. Fala. O marido dela é corretor, né? Cara, aí com essa mulher dentro de casa aí, meu irmão. Meu querido, se você fizer umas 10 vendas por mês, Rapaz, esse cara vai virar um monstro, mano. Tudo é movido a perguntas. Então, muitas vezes eu faço perguntas para ele, justamente para gerar reflexão. E corretores ou pessoas que têm muito desejo assim de realização, geralmente são pessoas que têm um perfil mais dominante, um perfil mais leão, um perfil para conquista, um perfil que é voltado para ganhar dinheiro mesmo. A pessoa olha assim, tem sangue nos olhos para ganhar dinheiro. São pessoas que têm um perfil com uma tendência maior para serem dominantes. Que são aquelas pessoas rápidas, objetivas, competitivas. Os competitivos, vou falar assim no geral para facilitar o entendimento. Esse sou eu. Pessoas competitivas, elas são movidas pelo desafio. E você consegue ver consegue identificar o padrão de comportamento de uma pessoa através do que é importante para ela. Vão ter pessoas que elas vão querer a estabilidade. Não, 10 mil reais tá bom para mim todo mês. E ela vai ser muito constante para ter os 10 mil reais para ela todo mês. Sabe? Mas vão ter pessoas que eu quero 100 mil reais, eu quero chegar a 1 milhão de reais. E é isso. E cada oportunidade que você vai, quanto maior o desafio, mais a pessoa se motiva para fazer. Por que que eu entrei nesse assunto? Por quê? Porque geralmente pessoas competitivas, elas não param para analisar, elas não olham para o detalhe. E aí eles só fazem o quê? Não, aconteceu isso, não, perdi aqui essa venda, bola para frente, vamos para a próxima. Só que ele não para analisar onde foi que errou, Por quê? onde foi que errou e o que é que ele vai fazer para não errar mais nisso. E é na terapia. Eu lido com a terapia que é voltada mesmo para psicologia organizacional e do trabalho, porque eu levo a pessoa a perceber a forma como ela se vê, se enxerga no seu trabalho. Entende? Então, eu procuro extrair de você como é que você se vê no seu trabalho. Você entende que o trabalho que você está hoje é uma ferramenta e que, por mais que você não esteja na Fica Aqui Imóveis, você vai estar em outra imobiliária, vai estar em outro trabalho, mas esse trabalho vai ser só uma ferramenta porque o seu propósito vai permanecer o mesmo? Já perceberam isso na trajetória de vida de vocês? eu fui um. Eu falei pra Manuel, eu não quero mais ser gerente, cara. Eu falei pra Manuel isso aí. Ah, mas talvez seu propósito. É que, igual eu falei pra nós, a gente tá falando de corretor aqui, né? Ser gestor, às vezes, a gente se questiona muitas vezes. Será que eu tô fazendo, tá fazendo certo? Porque parece que as coisas não funcionam, não saem da forma que você queria que saísse, sabe? Assim. Uhum. Aí vem o Manuel, fala comigo, vem o Jefferson. Só que às vezes no seu consciente você fica se questionando. Poxa, eu queria que as coisas fossem assim. Aí depois é você e seu travesseiro. Tudo, Assim, sabe? tudo eu relaciono muito a propósito, Larissa. Sim. A Bíblia nos ensina muito a questão do nosso propósito aqui na Terra, o propósito no qual nós fomos chamados, né, designados. E eu trabalho muitas coisas de propósito. Eu falo pro Dorival que quando não se tem propósito, não se chega a lugar nenhum, Sim. né? Por exemplo, eu tenho um propósito aqui nessa empresa que está muito claro para mim. Eu falo para os meninos na reunião, está muito claro e ninguém vai atrapalhar isso. Qual é o Eu falo, propósito? nós vamos se tornar uma das maiores imobiliárias de São Paulo. Não. E eu falo assim, e ninguém vai atrapalhar isso. Se Deus deu a ordem, não importa, você vai ter que recomeçar quantas vezes. Nós vamos. Ninguém vai atrapalhar. Quando eu falo de ninguém, eu falo de colaborador, de ninguém, nem das circunstâncias. Sim. E mês passado, nós passamos por uma circunstância muito complicada, já revertemos isso daí, porque eu sou muito assim, ó. Até a hora que a Marina fica até assim, meu, você é meio doido, você dorme triste e acorda empolgado, né? Sou muito assim, muito rápido, gosto muito de desafio. E eu falo muito de propósito. Cara, meu propósito tá muito claro. Tá muito claro. Eu falo pro Dorival, quando ele veio com esse papinho dele de não querer ser mais gerente, esse papinho do diabo, que eu chamo ele, Dorival, é relacionado a propósito, cara. O propósito ele vai continuar o mesmo. Não adianta. Você vai continuar lidando com pessoas, porque ele foi gerente de banco. Ele sabe que tá falando, sou eu que tô sendo gerente de banco. Ele sempre gerenciou pessoas. Teu propósito tá ali, cara. Só eu basta gosto de pessoas. Então, quando você enxerga ele, não importa pra onde você fugir. É porque eu Queira gosto... ser o Jonas que você quiser ser. É que, assim, na verdade, eu gosto de ser procurado pelas pessoas, sabe? Assim, pô, o Dorival sabe, o Dorival é o líder. Eu gosto disso. Mas só que às vezes as pessoas que a gente entrevista... mas pode fazer até pergunta pra ela.
as pessoas se vendem muito bem nas entrevistas. Você teve um caso Claro. parecido, né? E Sim. você descobre no dia a dia. E às vezes, essas pessoas que se revelam no dia a dia, colocam em xeque a sua capacidade de ser. Sabe? Tipo assim, cara, não é possível. Tudo dá certo, mas quando chega aqui, para. Aí eu comecei a me questionar. E eu sou o cara agressivo, eu sou aquele cara que não quer ficar em 10 mil reais. Eu quero transformar pessoas e eu quero também estar sempre, né? Na vida, felizmente, felizmente, é claro, né? O capitalismo ainda impera. O que você tem é o que determina o poder que você tem, digamos assim, sabe? Poxa, se eu sou um cara bem sucedido na vida pessoal, profissional e financeiramente, eu sou um cara, né? Um cara que posso fazer boas viagens, posso comer aquilo a qualquer hora, posso proporcionar uma vida boa para as pessoas que eu amo. E para que isso aconteça, muitas vezes, para o líder, quem trabalha com vendas precisa que a equipe estejam todas caminhando para o mesmo, né, o mesmo rumo ali. E daí entra a questão do Emanuel, o propósito. Eu gosto de lidar com pessoas, só que tem momentos que se alguém não falar para você que este é o propósito, você pula fora muitas vezes, porque alguém tem que falar isso, porque o líder parece que, né, é o líder, tá? Mas alguém tem que falar, meu, esse é o seu propósito, Uhum. caramba, cara. Aí a Larissa chegou nesse ponto aí, por quê? Tudo tem um porquê com a Larissa. É, eu sei, ela tá Tem. escrevendo alguma coisa Tá. ali, ó. Tem. Tô falando que tu Na vai verdade, tomar você tarja preta quando sair daqui. começamos falando sobre um assunto e tem Pulou vários pra... temas internos Sim. aí. Eu anotei sobre propósito, anotei sobre o fato de fazer entrevistas, anotei sobre o fato de liderar. Mas essa última coisa aí que você falou me chamou a atenção e eu vou falar sobre motivação agora, tá? Motivação. A gente tem quanto tempo, né, Não Henrique? pode ficar à vontade. Vai ficar à vontade. Vai durar 2 horas esse podcast. Depois faz. Vamos falar sobre motivação. Ninguém se motiva pelos motivos da empresa. As pessoas se movem pelos seus motivos pessoais. Sempre vai ser assim. E o que você falou agora, você está movido aos seus objetivos pessoais, certo? E aí, quando a pessoa entra na empresa, e aí vem muito também do recrutamento, do momento que está fazendo a entrevista com a pessoa, quais perguntas que você tem feito hoje, como gerente, para buscar, para extrair ali aquela pessoa? Porque 50 minutos conversando não dá para saber quem é a pessoa. É. Mas tem sinais. Haverão sinais. É. Haverão sinais. Eu faria uma pergunta muito direta. Eu contrataria assim, se a pessoa respondesse exata, né? Cara, qual a vida que você quer ter? Como você contrata hoje? É. Você faz quais perguntas? Agora com a Manuel aí, ó. Ah, tá ó, eu deixei com a Manuel. Primeiro, quando o camarada chega, eu peço para ele se apresentar, falar em 2 minutos um pouquinho da vida dele, qual foi o último trabalho que ele passou, o que fazia, perspectiva de vidas, onde mora, o tempo que demorou para chegar até aqui. E depois eu falo de dinheiro, cara. Já vou bem direto no ponto. Certo. Recentemente eu estava fazendo uma entrevista com 4 pessoas e perguntei quem aqui 3 mil reais resolveria seu problema hoje de salário mínimo. Aí os dois levantaram a mão e pediram para se retirar. Hum. De imediato. Os outros 2 eu conversei porque vocês não levantaram a mão. Porque 2 mil não resolve, 3 mil não resolve meu problema. O que resolve seu problema? Por quê? Aí eu vou perguntar os porquê. Como tá? Ele vai, o cara me conta um pouquinho da vida dele, etc e tal. Eu falo, pois o mercado imobiliário ele não é para ganhar dinheiro, é para mudar de vida. E o mercado imobiliário muda de vida. Então vocês estão no lugar certo, cara. Aí daí eu vou fazendo outras coisas, outras questões. Sim, Mas se não vier com essa ambição, sim. Eu pergunto o ponto da entrevista para que você tenha entendimento se a pessoa está alinhada à empresa, vai muito de acordo com as perguntas que você faz para ela no momento da entrevista. Quando você pergunta para a pessoa quais são os seus objetivos de vida, o que é que você quer conquistar, isso já traz um pouco de quem é a pessoa. Quando você faz perguntas para ela relacionadas a quem são seus mentores, quem são as referências que você tem, hoje, como você se relaciona com a sua família, são perguntas que vão trazer informações da vida pessoal e emocional da pessoa. E, querendo ou não, por mais que isso não seja relevante para o que ela vai fazer no trabalho dela, vai dar indicativos de como ela tá, como é o relacionamento dela com o marido, com a esposa, como é que trata os filhos, e você vai entender os valores pessoais dela. O que é mais importante, ela ir para a festa ou ela trabalhar para dar uma boa escola para o filho? Entendeu? Perguntas como essa que você consegue extrair da pessoa quais são os valores dela. E você casa com os valores da empresa. O que é importante para Fique Aqui Imóveis? A pessoa ter desejo de transformar a vida de outras pessoas.
E ela entender que ela pode fazer isso através do mercado imobiliário, transformar a vida das pessoas. Mas vão ter pessoas que elas não vão se conectar com isso, e talvez é porque não seja de fato a pessoa certa. E como eu estava dizendo, falar sobre motivação. São os motivos pessoais que nos movem. E aí, em todo treinamento, quando eu vou dar treinamento de cultura organizacional, inclusive, nós perguntamos o que é que a empresa, qual é o problema que a empresa resolve, qual é o problema que a Fica Aqui Imóveis resolve. E aí, toda a equipe, os colaboradores vão responder. Resolve o sonho da casa própria para a vida de alguém, resolve uma renda passiva todo mês para a família de alguém, que já vai ajudar para outra coisa. Beleza. É assim que a Fica Aqui resolve o problema das pessoas. E aí eu pergunto, qual parte você contribui para isso? O que é que você faz para contribuir para isso? Beleza. A pessoa falou e tal, mas quando ela escreve, ela vai ter a clareza do que ela está fazendo e do poder que ela tem ali de transformar a vida de outras pessoas. Só que eu também pergunto, qual é a sua missão de vida? O que é que te faz levantar da cama? Eu pergunto, o que é que você quer conquistar daqui a 5, 10 anos? Tem pessoas, Emanuel, que não conseguem projetar a vida, porque tá com um voo raso, o voo de galinha, né? Tá ainda com voo de galinha, não tem voo de Voo de pato, na verdade, né? Uma vez a psicóloga fez essa mesma pergunta pra mim. Eu falei que queria ser o diretor da empresa, fui demitido. Oxente. E o que é que tem? Foi? Não, eu só brinquei, mas ela pergunta, mas eu respondo, ué, talvez eu Mas naquela é isso empresa. que você quer? É isso que você queria daí, na hora? Eu não cheguei a ficar os 5 anos, é claro que depois eu saí por iniciativa própria, e daí eu sempre perguntei, nunca tive vergonha de responder, tô nem aí. Você quer saber o que eu quero ser daqui a 5 anos? Quero. Quer estar no seu lugar. Não, porque Era pra Ela era do entrevistar. RH, não, a área era Não, diferente. eu falei, eu quero ser diretor da empresa. E ela perguntou, mas o que você vai fazer para isso? Eu digo, conhecer os métodos e processos da empresa. Boa. E levar a empresa a outro patamar. Eu falei assim, Certo. de verdade, eu nem sabia o que eu tava respondendo naquele momento. É porque eu tava iniciando a minha carreira profissional. Mas eu sempre, é isso. Mas Certo. teu coração tava cheio daqui. Né? E eu peguei e falei. E ela adotando Foi lá. em que momento isso? Foi uma entrevista? Foi de uma entrevista de emprego. Uma entrevista de Uma emprego. entrevista de emprego. Ok, eu vou falar como recrutadora, tá? Tá. Quando a gente faz essa pergunta, tudo vai depender da vaga. Tudo vai depender da vaga. Às vezes a vaga é para um emprego estável e que você não vai ter oportunidade de ganhos. Quando você responde que você quer ser o diretor da empresa, isso mostra o seu ímpeto, a sua ambição, e isso é muito bom. Muito bom se a área que você estava se candidatando e se a empresa tem essa abertura para você. É que tem pessoas que elas têm vergonha de dizer onde quer chegar. Tem. Elas se limitam. E medo. E medo tem. Medo. Muitos querem dizer, só que a maioria tem medo, sabe? Sim. Assim. Quando eu faço entrevista com vendedores, se a pessoa disser, eu quero estabilidade. Principalmente para a área do vendedor. O vendedor vive de comissão. Então, não tem para onde correr. Mas a depender da vaga, eu vou entender se aquela pessoa está de fato adequada e com a oportunidade que eu tenho está adequada para aquela pessoa. Porque às vezes a empresa não vai dar a oportunidade para você crescer. E ele vai cortar você no médio e longo prazo, você vai ficar desestimulado. Pode até corresponder os 3 mil reais que você está precisando hoje e você já colocou a perspectiva. Não, eu quero ganhar mais de 10 mil reais por mês. Mas a cultura da empresa não visa isso. Entende? Eu entrevistei uma recentemente. Inclusive, estava trabalhando na área de RH. Por que você vai ser? Porque eu não tenho um plano de carreira lá. Não existe a menor possibilidade de daqui a 5 anos eu ganhar 10 mil, 5 mil. E, Emanuel, eu quero isso e aquela. Ela me falou o plano de vida aqui com 21 anos. Me falou o plano de vida em 5 minutos. Boa. E aí eu falei, você tem a característica para cá. Aqui tem plano de carreira. Exato. E é isso. Quando a pessoa ela sabe o que ela quer, ela enfrenta qualquer como. Se vai ser no mercado imobiliário, se vai ser como gerente em algum lugar, ou como analista para se tornar gerente. Então, pessoas, elas amam ver, independente do perfil comportamental, as pessoas gostam de ver o progresso delas, o crescimento delas. Se você está num ambiente ou em um momento da sua vida que você está estagnado, isso vai trazer desmotivação. Isso vai fazer com que você fique cansado.
sabe? E eu vou trazer, porque eu sei que a Fica Aqui Imóveis tem essa abertura para falar sobre propósito e principalmente sobre quem Deus é na vida de uma pessoa, o que nós podemos fazer, que ele falou que não negocia o final de semana, né? Porque o final de semana é para Deus e para a família dele. Exato. E eu achei isso muito bacana, porque ele fala sobre a questão do equilíbrio, né, entre a vida profissional e a vida Isso. pessoal, e também a importância da vida espiritual. Sabe por quê, Dorival? Você falou no começo sobre, você estava falando um pouquinho antes, que a pessoa querer, nós queremos, às vezes as pessoas colocam o valor do outro naquilo que ela tem. E hoje o mundo de fato valoriza se a gente tem um celular bom, se a gente tem uma roupa boa, os lugares que a gente vai, se a gente vai em bons restaurantes, não é? Só um momento. Viu? Tu ia achar o teu? Agora tu ia ver. É gratuito hoje, tá? Tá. Gratuito É de hoje. graça, toma aí. Ó, Depois eu pode faço as fazer a cortes. Se receitinha aí que a você, gente passa acho ali que já na... pode, Alexa pode desligar o... Alexa, pode ligar o ar. Como você falou, Dorival, hoje o mundo sinaliza que nós somos aquilo que nós temos. E é isso que é valorizado hoje. Mas a base humana e o entendimento humano, e principalmente do formato do que acreditamos que Deus nos criou com um propósito, antes de qualquer coisa, antes de você ter bens, antes de você ter um bom trabalho, antes de tudo isso vem quem você é no mundo. Quanto mais você sabe quem você é e a importância que Deus e o quanto Deus conta com você, o quanto que você foi importante para Deus, o quanto que você nasceu aqui e não foi em vão, isso te fortalece para entender que você pode todas as coisas porque Deus te fortalece, que você consegue, que as habilidades que você tem foram habilidades que Deus te deu, sabe? Então é uma escadinha, porque existe uma pirâmide de fato, tá? Uma pirâmide da forma das crenças do indivíduo. Então, a crença base que o indivíduo tem que ser uma crença de identidade. Você saber quem você é. Se você não sabe quem você é, você fica perdido. E vou falar na prática como isso acontece. Pessoas que estão muito bem de vida e elas perdem o emprego por alguma situação. A empresa fechou, foi demitido e perde o chão. Agora, eu sou uma pessoa que falido. Quem sou eu? E a pessoa perde a identidade dela. Na prática acontece assim. Por quê? Porque ela tá se colocando apenas naquilo que ela tem. Mas quando você sabe quem você é, Dorival, Emanuel, Larissa, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, Ele colocou em nós dons e talentos que vão servir a outras pessoas. Porque Emanuel falou ainda agora, né, sobre a questão do mandamento. A Bíblia fala sobre propósito. O principal mandamento que tem na Bíblia é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E a Bíblia tem também outro mandamento que é o quê? E de fazer discípulos. Como se faz discípulos? Servindo, influenciando. Bons líderes criam outros líderes, né? Exato. E bons líderes têm sucessores. Sempre. Exato. Alexa, desligar ar-condicionado, por favor. A Larissa tá... Aê, obrigado. Gratidão. Mas assim, ó. Ela tá só diminuindo, então. Mas Será? também, Alex. Alexa. Lari, veja bem. Querido, nós somos todos filhos de Deus. Como tal, nós somos herdeiros do mundo. Não é porque você está numa posição desprivilegiada na vida, porque nós sabemos. Todos nós falamos que nós somos filhos de Deus, concordamos com isso. Porém, tem pessoas que levam muito isso a sério no quesito. Eu estou aqui porque Deus quer. Nós sabemos disso. Nós somos nordestinos e muitas vezes as pessoas que mais nos limitam são nossos pais. Meu filho, eu nasci aqui, cresci aqui, então você vai fazer a mesma coisa. Entenda, você é filho de Deus, então Deus te deu habilidades para isso. Não é porque você nasceu em uma localidade que você vai nascer, crescer e morrer ali. Você não vai fazer nada de diferente porque você diz que você está ali porque Deus quer. Você é injusto com Deus, porque então Deus seria injusto com todos nós. Por que uns têm tanto e outros têm menos? Será, né? É claro que tem pessoas que nascem privilegiadas, tem outras que não. Mas até que ponto eu estou disposto a lutar pela mudança que eu quero? Porque, igual eu falei,
nós falamos diversas vezes, as crenças limitantes, cara, elas não jogam em um poço tão profundo que se você não for capaz de sair dali, outra pessoa não vai te tirar porque é você por você. As pessoas, elas vão falar, caramba, poxa, coitado. Mas só você é capaz de mudar a realidade que você vive. Então pare de dizer assim, eu tô aqui porque Deus quer. Ok. Mas Deus também te deu uma habilidade para você mudar a vida que você vive, para ter uma vida que você quer. Não, não, você que é psicóloga, Lari, você concorda? Vamos lá, deixa eu responder primeiro esse comentário do Osval. Há um proceder muito grande, né? O Dorival tocou em vários assuntos aí, né? Isso é um pouquinho do assunto aí que a Larissa É, estava a gente falando. falou de Que a ser. Larissa ela comentou um texto um texto, não, um contexto de você se identificar quem você é. E espiritualmente isso é muito importante. Quem você sabe quem você é, quando você entende a sua identidade, o que que ela quer dizer, Exato. que nada e ninguém vai mudar isso, porque Deus ele já te fez assim, então você vai entender quem você é. A questão de conquistar as coisas, de se tornar limitadores, os nossos pais, né, pelo menos os meus, eles sempre quis que nós, os filhos, rompesse As as barreiras. barreiras até onde eles chegaram. Sim. Porém, nem todos são assim. No Nordeste nós Exato. vivemos isso, isso é super natural. Mas, Larissa, agora entrando aí para concluir aí o seu comentário, né? Porque você ainda vai apresentar os livros. Conclua. Eu tô querendo Dá aí saber dos livros. continuidade. Quero um livro É, aqui dali pra eu ler Cara, que eu vou te depois falar, na essa aula aqui é internet. de graça, viu, meu irmão? é verdade. É papo cabeça aqui, né? É. Papo cabeça, bem cabeça. Ó, vou indicar um livro pra você, do Gival, e pra todos Ops. aqui do podcast Fica Aqui, Imóveis. Um livro chamado A Boa Sorte. Vou até Não sei se escrever vocês aqui. já leram. É um livro fininho, pra quem não gosta de ler também é ótimo, porque é rápido, dá pra você ler em uma tarde. Caramba. E aí você falou sobre essa questão da pessoa dizer, é porque Deus quer assim, né? E você comentou também de pessoas que são privilegiadas. A gente tem que dividir bem o que é privilégio, o que são oportunidades, o que é sorte, o que não é sorte, o que é ir lá e conquistar. Esse livro, não vou falar o que ele sobre ele para que vocês leiam, mas ele vai falar o que é ter sorte. Interessante. O que é ter sorte? E um livro, para mim, um grande aprendizado que esse livro teve para mim é que as oportunidades, elas nascem para todos. Para ricos, para pobres, para aqueles que têm seus pais hoje, que não têm seus pais. Para qualquer tipo de pessoa que tem uma condição diferente do outro que pode minimizá-los. E a oportunidade, ela vem para todos. O que você tem que fazer para estar apto às oportunidades é o quê? Estar capacitado para essas oportunidades. Porque às vezes você está numa oportunidade de fazer parte de uma empresa incrível como a Fica Aqui Imóveis e você não está aproveitando essa oportunidade. Assim como alguém oferece uma oportunidade de trabalhar na Fica Aqui Imóveis e você diz, eu acho que não é para mim. Não tá bom aqui como eu tô, Deus quer que eu viva assim. E de fato, Dorival, tem pessoas que colocam a justificativa em Deus, que colocam a justificativa no sistema, no governo, nas situações. Mas porque se eu tivesse estudado, hoje eu estaria vivendo diferente. E aí vive toda a mazela de uma justificativa e utiliza essa justificativa como uma muleta, como um aparelho ali balizador da sua vida. Então, eu só não conquistei porque aconteceu isso e isso na minha vida. Na verdade, você não é uma pessoa responsável, você é autorresponsável. Você é uma pessoa, como hoje já se entende claramente, que é uma pessoa mimizenta, uma pessoa que está colocando uma pessoa vítima, Tá terceirizando a É. responsabilidade. terceirizando a responsabilidade. Quanto mais você se vê como vítima, mais você não vai, as coisas na sua vida não vão mudar. Porque sendo vítima, você vai dizer, tudo só acontece comigo, porque é comigo e tal. Existe esse livro como indicação, A Boa Sorte, é um livro verde. Ele conta uma fábula e tal, então é bem gostoso de ler. Vai falar sobre oportunidades. E existe um livrinho vermelho chamado O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, que é um livro que ensina as 6 leis da autorresponsabilidade. E o que isso quer dizer? Na ciência, fala sobre locus de controle. E o entendimento é claro, é o quê? Você ter o controle da sua vida. O Paulo Vieira fortaleceu esse entendimento, esse conceito de autorresponsabilidade, porque fica muito claro quando se eu falasse aqui para vocês, locus de controle, você tem que ter locus de controle.
que é isso, locus de controle? Não entender. Mas quando eu digo, você tem que ser autorresponsável. É sua responsabilidade própria, ok? E entender que os resultados que você tem hoje é responsabilidade sua, inclusive de mudá-los. Então, se você não tem o salário que você tem hoje, é porque é responsabilidade sua. Se você quer mudar de localização de onde você mora, também é responsabilidade sua. Não é responsabilidade do governo de deixar as coisas mais baratas ou não, para você poder ter o dinheiro para comprar, morar em outro lugar. Não é isso. Assuma a responsabilidade da sua vida. Quando você assume, não existe tempestades, não existem questões que vão impedir você de alcançar o seu objetivo. Emanuel também já falou sobre isso. Então, o que você vive hoje não determina o seu futuro. O seu hoje o seu passado e o seu presente não vão, o seu passado não vai determinar o seu futuro, mas o seu presente é o que vai determinar como será o seu futuro. Tiago Brunet fala muito sobre as questões de códigos, princípios milenares. E a Bíblia Inclusive, ele lançou um livro traz. agora recentemente falando sobre. Exato. Acho que é Princípios Milenares, né? O nome do livro. O Tiago Brunet, assim, tem uma competência extraordinária de aplicar todos os mandamentos bíblicos, os princípios bíblicos que são milenares no nosso cotidiano hoje, no ambiente de negócios. Então, eu gosto muito de trazer indicações. Então, já vou começar com algumas indicações. Eu indico esse livro, já indiquei 2 livros, vou indicar o podcast do Tiago Brunet, para que você... Brunecast. O Brunecast. Para que você coloque coisas na sua cabeça. Muito Às bom. vezes a gente não tá bem e a Eu gente assisti. precisa de uma coisa Muito externa. bom. Pra você ter ideia, tem hora que eu tô na academia pegando peso e escutando podcast, cara. Não tô ouvindo E música. é muito rico. Aí tem esse podcast. Tem um podcast, O Conselho, que é o podcast do Flávio Augusto, que ele traz pessoas assim de pesos para falar sobre várias áreas. Podcast, gente, é uma fonte de conhecimento. Então, você tá lá fazendo suas atividades de casa, você pode ouvir um podcast porque é conhecimento. E eu vou indicar um que eu amo, escuto todos os dias Jota. praticamente, é o do Joel J. Eu ia falar o ponto do dois. É o ponto de vista, é o podcast Ponto de vista, do muito Joel J. E, gente, ele tá muito adequado com a nossa correria hoje. Então, ele traz insights, pontos de vista de 1 minuto. Um insight de 1 minuto que você dá um estalo assim e você parte para ação. Quando você consome conteúdos como esse, pessoas que inspiram você, não precisa ser muito longo. Um áudio do Joel J trazendo insights, aprendizados de 1 minuto pode virar uma chave em você e você aplicar. Então, a frase que eu falei, que foi do podcast dele com o Caio Carneiro, falando sobre onde está o seu tempo, aí estão os seus resultados. Eu botei no post-it, assim, coloquei no post-it, onde eu estou trabalhando para dizer, o tempo que eu estou dedicando a isso vai sair o resultado. E hoje eu vivo resultados do meu trabalho, entende? Vamos seguir aqui com as indicações para a gente finalizar. Como eu falei do Tiago Brunet, também uma indicação, eu trouxe esse livro aqui, Especialista em Pessoas. Esse livro é um livro básico, mas ele é muito norteador, assim, é de fácil entendimento para você. E ele vai trazer sobre soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Primeira coisa que você vai aprender é na sua vida pessoal, tá? Como aplicar e como lidar com você mesmo, certo? Na sua vida pessoal. E também com clientes, com seus amigos, porque tem pessoas que você tá querendo viver uma coisa nova na sua vida e tem gente fazendo com que você, ai, não, pra quê? Tá se vestindo desse jeito agora? Ai, tu só quer viver de estudar? E essas pessoas são pessoas que você tem que Desconecta. Deixar de lado. Não deixar de lado em si, mas não se vincular tanto, né? Exato. Você faz a gestão do seu tempo com essa pessoa, tá? Exato. Então, estabelece prioridades. Quem são as pessoas que você vai ouvir e tal. E uma coisa que eu aprendi muito com ele, eu vou só fazer um comentário à parte, que ele fala sobre a questão da inveja, sobre a questão de indiferença. Então, eu indico esse livro, tá? Para super vendedores e vendedores, todos os corretores que estão aqui. Olha, esse daí eu acho que eu vou comprar Esse pro livro time, hein? aqui... Esse livro aqui é um dos livros, assim, mais conhecidos. É um guia definitivo para prospecção. Pega esse bem daí, por gentileza, atrás de vocês. Pega aí dele aí, por favor. Ai, meu Deus.
Esse daqui foi meu bebê, depois daqui a pouco eu falo dele. Boa, Isso aqui é boa, muito bom. Vou deixar até aqui, porque esse boa, cara tem que ler isso aqui, meu. Daqui a boa. pouco vocês vão. Ó, esse livro aqui, que eu trouxe também, é do Jeb Blount. Ele é um dos caras que mais falam de vendas e é um dos mais conceituados livros de vendas também. Ele é uma pessoa que tem aí longos anos, né, de história nas vendas e ele traz justamente, além de trazer um guia para iniciar conversas, mas esse livro aqui é o chamado Prospecção Fanática. Você colocar isso na sua cabeça, o que é prospecção fanática, você vai compreender aqui a forma como ele fala, é muito tranquila e vai ativar você. Porque essas dicas que eu tô dando é para te ativar. Se você tá se sentindo estagnado, perdido, coloca conhecimento na tua cabeça e aplica o conhecimento. É muito bom. Você não precisa ler o livro todo. Você leu esse aí todo? Tô lendo ele, eu peguei Vai. ele sábado. Boa, boa. Você não precisa ler o livro todo, tá? Porque hoje os nossos a gente aprende em segundos, em 1 minuto. Leia, abre o livro. Não gosta de ler? Abre o livro e vai lá olhando. Ah, essa parte Deus, aqui me fala interessa. comigo. Não faz assim com a Bíblia, tá, gente? Você pode, por exemplo, esse aqui, ó, venda social, que ele vai falar aqui. Enfim, gente, é uma riqueza. Esse aqui, prospecção fanática. E esse aqui, que é o meu querido. Eu comprei ele Todo quando eu tava marcado. liderando uma equipe comercial. Eu saí de líder de equipes e líder de outros líderes para ser líder de negócios. Que hoje o que eu faço é o quê? Eu olho não só uma empresa, eu olho para várias empresas, diagnósticos de várias empresas ao mesmo tempo. E eu amo isso, porque eu não só fico lidando com um problema, eu lido com vários, tá? E esse aqui também do Jeb Blount é sobre inteligência emocional em vendas, tá? Inteligência emocional em vendas. Esse livro é incrivelmente incrível. Muito bom. Ótimos livros. Aproveitando a Ai, oportunidade, bora eu lá. pedi pro Caio mostrar esse livro aqui. Esse livro aqui eu falo que foi Deus que me mostrou ele, né? Carlos Domingos é Oportunidades Disfarçadas, né? Que fala de empresas, de como algumas empresas surgiram, né? De grandes falhas, quebraram, né? Inclusive conta a experiência aqui do dono da Avon, que ele queria vender enciclopédia, e aí ele não estava conseguindo vender livro, aí ele começou a dar um perfumezinho de brinde, e as pessoas só Nossa. queriam um brinde e não queriam comprar o livro, e depois as Sério? pessoas foram atrás dele para, cara, você ainda tem daquele brinde lá para me comprar? Ele começou a fabricar o livro, ou a fabricar o perfume. Então, são livros, tanto que a Larissa mostrou aí, como tantos outros que nós conhecemos aí, cara, que além de trazer esperança, conhecimento, um poder de comunicação muito maior do que você tem hoje, busque conhecimento, cara. Conhecimento ele liberta, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará e liberta mesmo, cara. Exato. Te tira dessa estagnação que você tá aí. Bom, Exato. Larissa, o papo é muito legal. Cara, as horas passam voando. Com certeza. Hoje eu e o Dorival tomamos uma aula, assim, de graça. Tivemos uma aula de graça, tomamos uma surra também. É. Apanhamos um pouco. O Dorival ficou até... né? Mas, Larissa, muito obrigado. Para as pessoas lá acompanharem o seu trabalho, Larissa, o que é que elas devem fazer, onde te acompanham? Podem acompanhar no meu Instagram. Eu geralmente posto ao longo dos dias, né, um pouco da minha rotina, mas também eu indico o Instagram da High Excellence. Eles vão deixar aqui, né, na descrição Sim. para vocês. Nós somos uma consultoria de RH, uma consultoria voltada para líderes, para performance de RHs também, para ensinar RHs a como serem um RH. Como ser um RH estratégico também. Inclusive, muito em breve, em outubro, nós vamos ter um curso para RHs e que também líderes que têm funções de RH, né, numa empresa, seja para recrutar pessoas, para fazer uma gestão de uma equipe, é importante esse curso também, voltado para excelência na gestão de pessoas, tá? Então, é isso. É isso, galera. Muito obrigado. O papo sensacional. Aí o papo aí cabeça com a Larissa. Cara, eu tô doido pra assistir esse podcast de novo. Já vou. Fazendo uns cortes. E aí? Nossa, Nós ficou falamos muito... sobre muitas coisas, Muitas né? coisas, Muitas eu coisas. tenho- Tem que ser um podcast com temas, né? Nós vamos trazer você novamente aqui, Boa, Larissa. muito Trazer... obrigada. Eu gostaria que da próxima vez que você viesse, você trouxesse uma prova social. Uau. Alguém que você tenha trabalhado, a performance Boa. dele. A gente Uhum. gosta muito de ouvir isso. Eu e o Sim. Dorival vamos abrir uma série onde as pessoas que nós trouxemos, os Boa. coaches,
né? Os mentores vai trazer as provas sociais É. aqui, então você já Uau, está que legal, convidado. boa. Tô falando que Gostei. aqui o negócio é diferente, cara. Amanhã eu vou Gostei. trazer. Eu tenho um podcast à parte, vou trazer um psicanalista. Uau, Vou- que vou- delícia. Ele trouxe o Alexandre Alexandre Corrêa. Corrêa sábado O ex-Ana passado, Hickman. o ex da Ana Hickman, agora tá... Uau. Amanhão eu vou trazer um psicanalista. Ele Boa. é da Rede TV. Uhum. E é isso aí, pessoal. Um muito obrigado, um até breve, pra gente não ficar aqui muito longo. Vamos verdade. conversar algumas coisas no bastidor. Quiser saber de alguma coisa, a Larissa abre a caixinha de perguntar no Instagram dela. Vou Vocês ter que mandam- fazer isso agora. É isso aí, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês. Super beijo. Nossa,